Olá, boa noite. O Ponto de Vista de hoje recebe um dos mais respeitados cientistas do país quando se fala em tecnologia e seus impactos no dia a dia das pessoas. Ele foi um dos fundadores do Porto Digital do Recife, também do César, o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, que hoje também tem uma escola. E ele é também o cientista-chefe da TDS Company, uma empresa de consultoria de inovação estratégica. Estamos falando do cientista, professor e empreendedor Silvio Meira, paraibano de Itaperoá, mas há décadas radicado no Recife. Silvio, boa noite, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Fernando. É um grande prazer estar com você aqui hoje. Silvio, eu queria começar, quando a gente conversa com você, a gente pensa logo em inteligência artificial, é uma das coisas que vem mais à mente de imediato, sobretudo agora, né? A gente tem ouvido falar muito da DeepSeek, né? A chinesa, que está dominando o mercado, né? Abalou as estruturas todas do mundo das Big Techs e da tecnologia, né? E como é que você avalia essa chegada da DeepSeek no mercado? É isso mesmo? As empresas americanas, sobretudo, têm motivo para estar preocupadas? Fernando, todo mundo tem motivo para estar preocupado. As empresas de tecnologia e as outras empresas com o que está acontecendo em inteligência artificial. Para a gente situar, talvez, a nossa conversa, é bom, talvez, pensar em inteligência artificial como uma nova dimensão da inteligência. Eu colocaria da seguinte forma: existe a inteligência individual, a minha e a sua, separadas, tá certo? Existe a inteligência social, a nossa, em conjunto, resolvendo um problema que um de nós não consegue resolver sozinho. E a inteligência artificial, sistemas, ambientes de processamento de informação, que usam certos tipos de algoritmos, ou seja, de regras, para fazer coisas dentro de um computador, que parecem inteligentes. Veja, pouco importa se eles são inteligentes ou não. Não vamos nem discutir isso. Mas é o seguinte, numa tela tem uma caixa e você conversa com o que está detrás da tela e aquela conversa parece uma conversa inteligente, certo? Ela passa por um conjunto muito grande de crivos de inteligência. Agora, por trás, há muitos tipos de inteligências artificiais diferentes. Qual é o grande impacto de DeepSeek? DeepSeek é uma empresa de inteligência artificial chinesa, oriunda de um fundo de investimento baseado em algoritmos. Ou seja, uma turma que sabe fazer inteligência artificial para investimentos, generalizou essa inteligência artificial para investimentos, generalizou isso é uma forma bem ampla de dizer. Eu não estou falando para pessoas de ciência da computação ou de inteligência artificial, estou falando para o grande público, e criou um modelo de raciocínio, é a forma mais, talvez, simples de a gente dizer, que quando você faz uma pergunta para esse modelo de DeepSeek, ele explica para você o que é que ele está pensando para te dar uma resposta. Ao fazer isso, ao criar esse, vamos dizer assim, esse mecanismo de raciocínio lógico digital, DeepSeek saiu mais ou menos do nada, e não é um nada absoluto, porque ele tinha lançado modelos antes, mas ele, quando publicou o DeepSeek V3 em 10 de janeiro, já era uma coisa, aliás, no fim de dezembro de 2024, já era uma coisa fantástica. E aí, quando foi exatamente no dia da posse do presidente dos Estados Unidos, dia 20 de janeiro, ele publicou um modelo chamado versão 3/R1, ou seja, primeira versão de raciocínio. Esse modelo, ele entra vamos dizer assim, na tabela, na competição global de qualidade de resposta dos modelos de inteligência artificial, ele entra no topo mais. O que é o topo mais? Ele mostra como é que ele raciocina e ele resolve problemas que ninguém estava resolvendo do jeito que ele resolve. Com dois detalhes. Aparentemente, pelo menos, é o que se sabe até agora, ele custou cerca de 20 a 30 vezes menos para treinar o modelo. Um modelo de inteligência artificial de alta capacidade, alta qualidade e performance hoje, ele custa alguma coisa como 120 a 150 milhões de dólares para treinar o modelo. E foi por esse motivo aí que provocou esse abalo todo, né? Que saiu muito mais barato a inteligência artificial do DeepSeek do que ChatGPT, por exemplo. Por exemplo, ou Gemini de Google.
Então, eles publicaram um paper bastante detalhado e publicaram todo o software, mostrando que eles fizeram esse treinamento com 6 milhões de dólares, que no caso é de 20 a 30 vezes mais barato do que qualquer outra coisa que existia. Mas não só. O custo dele responder perguntas é também significativamente mais barato por um fator de dezenas. É dezenas de vezes mais barato. Então, de repente, mas não é exatamente de repente, porque eu contei uma longa história de pelo menos 2 anos. Veja, 2 anos hoje de inteligência artificial é uma longa história. É assim que a gente está. Isso mudou a geopolítica da inteligência. Ou seja, essa dimensão que eu falei ainda agora, da inteligência, que é a inteligência dos sistemas de computação, de repente tem não um, mas vários entrantes e competidores chineses. Alibaba tem um modelo extremamente sofisticado, chamado Qwen 2.5 Max, que é muito bom e compete de igual por igual com qualquer modelo americano. Então, hoje, no mínimo, tem Estados Unidos e tem China, porque só tinha Estados Unidos. Tem um competidor europeu, Mistral, na França, mas que, de repente, perante essa evolução toda, ele basicamente saiu de cena. Agora, Silvio, a inteligência artificial veio para ficar, né? A gente sabe que é uma coisa que só tende a avançar e ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, né? A gente já viu alguns exemplos aí de coisas feitas com inteligência artificial e não são exatamente para o bem. O que é que precisa ser feito para que o bem, nesse caso aí, prevaleça e as pessoas usem a inteligência artificial de forma mais proativa, mais positiva, eu diria? Fernando, nenhuma tecnologia tem ética, moral, princípios e valores embutida nela. Nós temos que cuidar das pessoas que vão usar a inteligência artificial e das pessoas que vão fazer inteligência artificial. São 2 conjuntos de pessoas, eventualmente são até o mesmo conjunto, quando você usa inteligência artificial para fazer inteligência artificial. Mas se a gente quiser fazer uma metáfora para isso, veja, até aqui, o que foi que nós fizemos com a nossa inteligência pessoal, individual, minha e sua, a inteligência de grupos de pessoas. A gente abstraiu coisas que existiam no mundo concreto ao nosso redor e, com um processo, às vezes muito longo, a gente refez o mundo a partir das nossas abstrações. E, exemplo, uma caverna, a gente conceitualizou como um abrigo. A gente pegou a noção de abrigo, fez todo tipo de projeto de centros, de convenções, de sala como essa que a gente está aqui agora, de estúdio como esse que a gente está na TV, de hospitais, de casas, pegou esses projetos, transformou em processos construtivos e fez, por exemplo, uma casa. Tá certo? Então você sai de algo que existe, cria uma abstração e concretiza ele de volta, vamos dizer assim, na realidade. Com inteligência artificial, a gente está fazendo uma coisa única, pela primeira vez na história da humanidade. A gente está abstraindo a nossa própria inteligência e criando simulacros dessa inteligência que são artificiais. E nós temos a liberdade, vamos dizer assim, de embutir nessa inteligência o que a gente queira. A gente serve, será que a gente dá para fabricar uma arma autônoma usando inteligência artificial? Dá. Isso já é um problema. Tem uma grande comunidade global tentando regular isso. Isso chama armas letais autônomas. Você pega um robô, põe uma certa capacidade de processamento nele, que parece com a capacidade de processamento de um soldado vigiando um posto num lugar qualquer, e a partir daí ele toma a decisão se ele atira ou não atira em coisas que estão se movendo perto dele, eventualmente humanos. Quem que tomou a decisão de fazer esse robô e colocar esse software nele que processa a informação como se fosse um vigilante e eventualmente decide atacar pessoas que estão por perto? Foram humanos. Quem que vai dar o enter para dizer faça isso ou faça aquilo? É um outro humano. O humano vai decidir. Alguma hora você vai dizer essa inteligência artificial é autônoma. Aí você tira um humano do circuito de tomada de decisão. Mas foi um humano que decidiu que não ia haver humanos decidindo. Eu não estou tergiversando nem brincando com palavras, mas é complexo nesse nível. Então a gente vai fazer o seguinte, você vai colocar inteligências artificiais para fazer triagem de casos de pessoas que têm problemas de saúde. Isso já existe aqui e agora. O que é recomendável a gente fazer? Começar pelas coisas mais simples. Começar pelas coisas que não têm
impacto significativo se a inteligência errar. A gente devia começar fazendo pilotos, fazendo protótipos, para a gente, humanos, começar a entender o que é possível, o que é viável, o que é desejável, o que tem menos risco e quando o risco der errado, como é que a gente controla. Silvio, você já disse que a gente está na idade da pedra lascada em termos de inteligência artificial. Essa frase chega a assustar. Sim. O que é que significa exatamente isso? É isso mesmo? A gente ainda está só começando com a inteligência artificial? Fernando, se fosse uma novela, a gente não saberia nem quais são os personagens principais ainda. Veja, faz pouquíssimo tempo, todos os personagens principais ficavam basicamente na mesma rua, no Silicon Valley, na Califórnia. De repente chegam os chineses. Ou seja, apareceu um outro conjunto de agentes que ficam em cidades cujo nome a gente não sabe pronunciar direito. Deveria saber. A gente deveria estar prestando atenção nisso há muito mais tempo. Então, os personagens da novela estão se estabelecendo agora. Os usos da tecnologia desses personagens, por nós que somos parte da grande novela da vida, ainda estão começando agora também. Então, você vai chegar para mim e dizer assim, mas será que vai ter um médico que é uma inteligência artificial? Vamos para exemplos. Tem uma pesquisa que foi feita recentemente que mostra, por exemplo, que para fazer diagnósticos contínuos dentro de certos tipos de contextos, nós humanos achamos que inteligências artificiais são mais precisas, resolvem melhor o problema e são mais empáticas, são mais gentis no tratamento conosco, pacientes ou pessoas como pacientes, do que outras pessoas que têm diplomas de medicina. E até dá para explicar por quê, né? Você imagina um médico quando tem uma crise de gripe infantil, ele é um pediatra, quantas mães aflitas ele não vai atender, mães e pais aflitos, ele não vai atender toda manhã quando o consultório abrir. E alguma hora ele vai olhar para uma criança que acabou de entrar, vai olhar para o sintoma assim e dizer a mesma coisa das outras 14 anteriores. Está aqui a receita. A mãe e o pai, obviamente, e a própria criança vão se sentir desatendidos. Uma inteligência artificial, não. Ela vai pegar aquele caso, fazer as mesmas perguntas, ter a mesma delicadeza, vai passar 15 minutos conversando e vai dar o mesmo diagnóstico que ela deu para os outros 14. Só que as pessoas vão achar que ela foi extremamente gentil e acolhedora. Silvio, a gente já vê todo tipo de empresa usando inteligência artificial ou tem muita empresa que está longe disso e que ainda não caiu na real, digamos assim, de que é preciso adotar a inteligência artificial em alguma de suas fases, em alguma de suas etapas? Eu acho que quase ninguém está usando, Fernando. Tem muitos pequenos casos de uso que são relevantes, que resolvem alguns problemas, mas veja, para você usar a inteligência artificial em larga escala numa empresa, primeiro, ela precisa ter dados. Pense numa empresa de grande porte qualquer, pense num banco. Para que ela nos atenda com inteligência artificial, ela tem que ter muito mais dados sobre nós do que os dados correspondentes às nossas contas bancárias. Ela devia, por exemplo, entender o que é que eu estou querendo fazer com o meu dinheiro, ou com a minha falta de dinheiro. Ela devia estar tentando entender o que as pessoas do meu lado estão tentando fazer. O que a minha família, o meu contexto mais amplo social, dos meus amigos, da torcida de futebol da qual eu participo, quer fazer, não com dinheiro, inclusive. Um banco, em tese, não deveria existir só para falar com a gente sobre dinheiro. Porque eu não sou correntista o tempo todo. Eu sou correntista quando eu preciso fazer uma transação. Mas eu não estou fazendo uma transação financeira aqui agora com você. Nós estamos fazendo um outro tipo de coisa totalmente diferente. Quando essa entrevista sair, o que o meu banco vai dizer para mim? Provavelmente nada. Tá certo? Ele não participa da minha vida. Se ele tivesse uma interação real comigo, não como correntista, mas como pessoa, ele diria alguma coisa, talvez. Porque eu faria parte da rede dele, ele faria parte da minha rede. Inteligência artificial, ou seja, a capacidade inteligente, ou que parece inteligente, de processamento de informação em muito larga escala e de forma extremamente personalizada, pode fazer com que as empresas, no médio para longo prazo, passem a ver cada pessoa como um mercado.
Não existe mais um mercado que tem os Fernandos e os Silvios no mesmo conjunto. Você é uma pessoa única, eu sou uma pessoa única, cada pessoa que está vendo a gente aqui agora vai ser uma pessoa única também. Aí o jogo muda todo, mas para isso você tem que mudar todas as infraestruturas de coleta, de armazenamento, de processamento, de agregação, de singularização de informação que existem nas empresas hoje. Isso não vai acontecer de uma hora para outra. Muito bem, Silvio, vamos fazer um rápido intervalo. Você que está acompanhando, fica aí, a gente volta já já. O Ponto de Vista está de volta hoje conversando com o cientista e especialista em tecnologia Silvio Meira. Silvio, a inteligência artificial, ela rouba empregos de que tipo de trabalhador exatamente? Toda tecnologia de propósito geral, como inteligência artificial, ela causa um colapso nos mercados do ponto de vista de que tipos de performances continuam existindo depois dessa tecnologia chegar. Vamos lá atrás. O motor à explosão causou um colapso no mercado de condutores de carruagens. De repente, em vez de entender de cavalos e de humor de animais de tração, você tinha que entender da direção de um veículo, de marcha, de acelerador, de freio, de embreagem, de um bocado de coisas que apareceu do nada. Todo mundo que não conseguiu deixar de entender de cavalos, que é um processo de desaprender, e passar a aprender de automóveis, que é um processo natural de aprendizado, teve que procurar outra coisa para fazer, que eventualmente não tinha nada a ver com mobilidade. Foi ser garçom, foi para um bar, foi lá para onde não sei. Quando a gente está olhando para a inteligência artificial, veja, o que as inteligências artificiais de hoje fazem? Elas não vão escrever os Lusíadas, elas não vão escrever a poesia de Fernando Pessoa. Elas vão escrever coisa que parece com a poesia de Fernando Pessoa. Elas vão escrever coisa que parece com os Lusíadas. Elas talvez não tenham o sentimento de mundo que Pessoa tem. Mas para lhe dar um dado, Fernando, 40% de todo o trabalho dos operadores jurídicos de hoje já pode ser substituído por trabalho feito por inteligências artificiais. Não significa que, de repente, 40% dos advogados vão deixar de ter o que fazer. Significa que 40% do que os advogados atuais fazem pode ser feito por inteligência artificial. Aí o que acontece? Advogados que aprenderem a usar a inteligência artificial para fazer isso, o que eles fazem hoje, de repente vão virar super advogados. E aí, comparativamente com os que não entenderem, com os que não experimentarem, com os que não aprenderem, eles vão dominar o mercado, como sempre aconteceu. Porque o que nós estamos fazendo é introduzir no mercado um conjunto de tecnologias de propósito geral que muda como é que a gente aprende, como é que a gente desaprende, como é que a gente reaprende e como é que a gente exerce funções cognitivas, funções que dependem da nossa capacidade de pensar. É disso que a gente está falando. Então você olha para escritórios, por exemplo, o dado é o mesmo, até porque as funções são parecidas, que é processamento de informação. 40% das funções de pessoas que trabalham em escritórios podem ser substituídas por inteligências artificiais hoje. Não é daqui a 4, não é daqui a 5 anos. É já. É já. Você tem outras coisas acontecendo, que é o seguinte, você pode pegar inteligências artificiais hoje, estou falando de caso real, você subir para essa inteligência artificial um conjunto de artigos científicos de uma área, a área você escolhe, qualquer que seja, e você dizer, pesquise tudo isso que eu acabei de subir e me dê boas ideias de uma linha de pesquisa que não está sendo tratada no momento nesses campos que são representados por esses textos científicos. E ela vai fazer exatamente isso. E vai, na maioria dos casos, por exemplo, economizar tempo que você ficaria lendo paper, tentando entender paper, fazendo isso, fazendo aquilo outro, para chegar no mesmo resultado, ou num resultado talvez muito melhor. Mas o ponto é que hoje você dá um enter no teclado e acontecem coisas que parecem mágicas. Por quê? Bora lembrar aqui, toda tecnologia suficientemente sofisticada é indistinguível de mágica. E nós estamos falando de tecnologias extremamente sofisticadas
para processamento de informação e para expressão linguística desse processamento de informação. Você não recebe uma tabela de volta com um bocado de símbolos, dizendo procure aqui que você vai descobrir. Não. Se você sabe perguntar, você constrói coisas que seriam construídas por grandes médicos, por grandes advogados, por grandes engenheiros, por grandes programadores, por grandes escritores. Agora, Silvio, que países estão se preparando melhor para explorar bem a inteligência artificial chamada IA? Nós não podemos nem falar de países, Fernando, exatamente. A gente tem que falar de regiões dentro de países, né? Eu acho que nos Estados Unidos, por exemplo, regiões como a Califórnia, como Massachusetts, Nova York, como Texas, estão se preparando muito bem. Quando a gente vai para a China, a gente tem basicamente nas grandes cidades da China, estamos falando de cidades de muitos milhões de habitantes para cima. Nós estamos falando de lugares que têm grandes times dentro das universidades que estão pesquisando inteligência artificial do ponto de vista dos seus fundamentos científicos e tecnológicos há muito tempo. Nós estamos falando em lugares como Oxford e Cambridge, na Inglaterra, Imperial College em Londres. Nós estamos falando das universidades e centros de pesquisa ao redor de Paris, ao redor de Berlim, ao redor de Munique, de Düsseldorf, na Alemanha e assim por diante. Mas nós estamos falando, por exemplo, do Recife. O Recife tem o grupo mais antigo de inteligência artificial do Brasil, fundado pelo professor Clilton Fernandes em 1978, no que hoje é o Centro de Informática da UFPE, e um dos maiores grupos de pesquisa em inteligência artificial do Brasil, dentro do Centro de Informática da UFPE, mas também dentro da Universidade Rural, dentro da Universidade do Estado de Pernambuco, dentro da Cesar School e em muitas outras instituições, grupos que deram origem a empresas no Porto Digital, como a Neurotech, por exemplo, que foi uma das primeiras empresas brasileiras a usar o que a gente chama técnicas de aprendizado profundo para processamento de informação, que foi vendida em 2023 para B3 por nada menos do que 1 bilhão e 200 milhões de reais. Foi a maior aquisição de qualquer empresa de inteligência artificial e isso foi há muito tempo atrás. Aliás, eu acho que o ano foi 2022, exatamente em 2022. A gente não tinha ainda ChatGPT. Certo. Agora, saindo um pouco da inteligência artificial, Silvio, eu queria falar com você sobre as Big Techs, né? A gente tem visto o mundo praticamente concentrado hoje em 5, 6 empresas, né? Amazon, Google, né? São 5, 6 empresas que dominam o mundo, a Meta, né? Uhum. Isso é ruim para a humanidade? Está na mão de tão pouca gente? Fernando, qual a avaliação que você faz? Isso instala, de mais de uma forma, um tecnofeudalismo, um feudalismo tecnológico. Senhores feudais que dominam a percepção de mundo de bilhões de pessoas. Para a gente ter uma ideia aqui, a audiência diária das redes sociais de Meta, que são Facebook, Instagram e WhatsApp, é quase metade da população do planeta Terra. Estamos falando diariamente. Metade da população do planeta passa pelas redes sociais de um senhor tecnofeudal chamado Mark Zuckerberg, se a gente quisesse assim denominar esse contexto que muitos chamam de tecnofeudalismo. Isso tem outros senhores que dominam outros mercados de tecnologia, de processamento de informação, que têm o mesmo efeito. Onde que a gente está? Você tem hoje um desses senhores, que é o Elon Musk, encarregado como empresa privada, com um mandato difuso, de fazer uma revolução no sistema de serviço público dos Estados Unidos. Teve uma crise no fim de semana agora, onde pessoas da empresa dele chegaram no departamento de pessoal, o Ministério da Administração equivalente ao Ministério da Administração de Pessoal do Governo Federal dos Estados Unidos, para pegar todos os dados, que são dados de Estado, e levar para fazer uma análise na empresa dele. Aonde que exatamente a gente está para que uma empresa privada de um amigo do presidente possa chegar no serviço público brasileiro e pegar todos os dados para fazer uma análise para dizer o que é que o serviço público tem que fazer. Eu, particularmente, acho assustador o poder que o Elon Musk tem hoje. Além de ter bilhões, né, trilhões, a riqueza dele chega a quase 2 trilhões de reais, ele tem empresas na mão, né,
o X, por exemplo, a Tesla, o SpaceX, né? E uma pessoa que aparentemente não parece muito equilibrada. A gente fica assustado e com medo do que pode vir, ainda mais esse senhor tendo esse poder hoje de ser um dos secretários, né? Quase um dos ministros, digamos assim, do Donald Trump. Você tem esse medo também? Há muito tempo. Há muito mais tempo, porque, veja, a Musk comprou o Twitter para ser uma estação de mídia digital, uma rede social digital, no caso, dele próprio. E, óbvio, ele se declara um defensor da liberdade de informação extrema, né? Eliminou, por exemplo, todo o grupo de moderação. Ele foi o primeiro a fazer isso, muito antes de qualquer exigência do atual presidente dos Estados Unidos. Ele terminou com o grupo de moderação do Twitter, depois de ter jogado a marca fora e transformado em X. Isso teve consequências não triviais, que foi o abandono dos anunciantes, porque a rede ganhou um nível de acidez extremamente perigoso para as marcas, por exemplo, que deixaram de colocar seus anúncios ou de fazer suas interações lá, e o resultado é que Twitter perdeu, como X, mais de 90% do valor pelo qual ele pagou. Eu acho que é uma rede em pré-colapso hoje, e eu tenho dúvidas se ela vai conseguir resistir ao tipo de uso que ele faz da rede. Por exemplo, você pode falar de tudo no Twitter, desde que não fale dele, não é? É muito bom você ser um extremista da liberdade de informação e de expressão quando você pode controlar quem fala de você. É aí que vem essa história que muitos filósofos e sociólogos, especialmente os que se dedicam ao estudo do digital e do social hoje, falam claramente de você ter um senhor feudal que é dono de uma propriedade tecnológica que impacta, no caso dele, centenas de milhões de pessoas e que decide o que é que essas pessoas vão ver ou não. Por exemplo, o que ele escreve é visto por todo mundo. O que eventualmente você escreve não é visto por ninguém, se assim não quiser. Então, quem que regula isso? Como é que a gente cria esse imaginário social? A gente já vinha perdendo há muito tempo a capacidade de articular uma visão de mundo dentro de um país. Pode ser que a gente tenha que perder essa condição para sempre, para ter uma visão do mundo da Terra como um todo, do planeta, dos humanos, da humanidade como um todo, e não dos brasileiros, portugueses, islandeses ou quem for. Mas isso não vai ser feito por uma pessoa que articula toda a sua rede para si e não para o todo. Silvio, infelizmente o tempo está acabando, eu queria falar de outras coisas também com você, queria falar de internet das coisas, mas não vai dar tempo. Então eu queria saber o seguinte, o Recife continua sendo uma cidade de ponta em termos de tecnologia ou estamos perdendo terreno também? Não estamos perdendo terreno. Uma das coisas do último SISU, Mecanismo de Entrada para as Universidades Federais, a gente repetiu, no caso das tecnologias de informação e comunicação, os 3 primeiros lugares, nota de corte mais alta, foram ciência da computação, sistemas de informação e engenharia da computação. Nós temos novos cursos sendo criados. Recife é a cidade que proporcionalmente mais forma gente em tecnologias de informação e comunicação no Brasil. O Porto Digital continua crescendo, já é o 3º maior setor da economia da cidade do Recife. Está expandindo, nós estamos redesenhando o Armazém da Criatividade em Caruaru e interiorizando competências digitais no projeto com o governo do estado de Pernambuco para todas as cidades do estado de Pernambuco, através da rede de ensino pública e da rede de empreendedorismo. E nós não estamos parados. Nós estamos avançando, criando, testando, aprendendo e, mais do que fazendo o presente acontecer, nós estamos trazendo o futuro para o presente aqui no Porto Digital. Muito bem, que continue assim. Silvio, muito obrigado pela entrevista, foi muito bom conversar, esclarecer um pouco todos esses assuntos. E a você que acompanhou a gente até agora, obrigado pela audiência. A gente volta na semana que vem.